Uma boa noite, então, aos nossos amigos facilitadores, Ives Facuri, Sérgio Bebiano e também José Amaral, que irão conduzir os trabalhos desta noite. Muito bem. Meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa abençoada, essa casa de paz, de amor, de oração, de caridade. Quero também cumprimentar aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez e também os nossos amigos internautas que agora também estão nos assistindo pelo nosso site, nos mais diversos lugares aí, nesses nossos estados e também fora do nosso Brasil. Então, a eles o nosso abraço. Bom, meus queridos, vamos iniciar aqui com o nosso companheiro Zé Amaral e depois com o nosso companheiro Ives aqui, da qual aproveito para agradecer a presença de sempre e tentaremos aqui responder a todas as suas perguntas. Um bom estudo a todos nós. Fique à vontade, Zé. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado. Boa noite, pessoal. Começo já com uma perguntinha boa aqui, ó. Chorar pode fazer baixar a vibração? Uma perguntinha interessante. Pode e não pode. Pode levantar também a boa vibração, porque existem vários tipos de choros. Apesar de a expressão ser o choro, existe choro de revolta, existe choro de mágoa, existem choros em que a pessoa baixa a vibração, porque a própria condição do choro é a manifestação de algo que a faz sofrer, que a faz se sentir mal. Mas existe o choro que faz levantar a vibração. O choro do nascimento de um filho, o choro do casamento, vendo o filho casar, né, ou amigo se casar, como nós vimos, né, no sábado, é o choro de alegria. Obviamente, o que você está vibrando é algo de muito bom, algo de muito prazeroso, algo divino. Portanto, a sua vibração também vai lá para cima. Eu fico, às vezes, olhando a linguagem do cinema e eu fico prestando atenção na linguagem do cinema. Tem uma representação de lágrima que é a chuva. Depende do contexto do filme, se essa lágrima é uma lágrima dramática ou se é uma lágrima de alegria. Vocês podem observar a partir de agora. Toda vez que começa a entrar em drama profundo, vocês podem saber que as cenas vão começar, geralmente, com chuva, simbolizando lágrimas. E toda vez que a felicidade é muito grande, por exemplo, as pessoas vão para o meio da chuva. É exatamente a lágrima de alegria, a lágrima de êxtase. Então, pode ou não pode, depende do contexto, depende do sentido que você está imprimindo através das suas emoções nesse choro. Boa noite. Por que sinto tonturas durante o passe? É normal? É normal. Qualquer tipo de reação que se tenha está dentro da normalidade, porque a gente sabe que o momento do passe é um momento que envolve transfusão de energia psíquica, segundo o dizer de Emmanuel. O passe é uma transfusão de energia psíquica. E nesse processo de transfusão de energia, pode haver várias reações. Reações cuja fonte é muito difícil precisar, porque cada caso é um caso. Então, muitas pessoas vão ter reações de sonolência, vão ter reações, muitas vezes, de tontura, vão ter reações de calmaria. Isso tudo vai depender da receptividade e da sensibilidade daquele que está recebendo o passe. No seu caso de tontura, nós podemos trabalhar aqui só no campo das hipóteses. É muito difícil precisar, a tontura que você sente é isso, ou a tontura que você sente é aquilo. Mas uma das hipóteses que eu posso sugerir, que eu posso trazer à tona, é a hipótese mesmo daquela limpeza que o seu perispírito ali vai estar tendo naquele momento,
Uma limpeza, é claro que paliativa, não é uma limpeza definitiva. E você, através da sua sensibilidade, pode ter reações de tontura dada ao contraste das energias que você está recebendo com a energia que você está carregando. E isso pode acarretar num processo de mal-estar, num processo de tontura. Então, essa reação, ela pode existir. Outra hipótese, você chega ali, muitas vezes, não conhecendo como que funciona o processo do passe, desconfiado, e naquele momento de tensão pelo novo e pelo desconhecido, muitas vezes você vai ter uma reação de tontura, uma reação de medo, muitas das vezes, por desconhecer aquele processo. Então, pode ser também isso. Pode ser uma série de possibilidades oriundas dessa questão da interferência pela energia que a gente está recebendo. Porque o passe, ele representa uma conectividade entre espíritos que assistem os trabalhos de uma casa espírita, o médium passista e aquele que está recebendo ali aquela transfusão de energia. Então, é uma ação que ocorre em 3 níveis. Então, pode estar ocorrendo que você, naquele momento, devido à sua sensibilidade aguçada, possa estar tendo esse tipo de sensação, esse tipo de impressão. Mas é natural. O que a gente aconselharia é que haja uma persistência, mesmo através da tontura, porque se é uma tontura assim, que te incomoda, então existe sim alguma coisa errada. E isso é recorrente, então é preciso investigar a raiz, a causa, se é uma causa que se deriva de uma influência espiritual, cujo espírito que está muitas vezes te acompanhando não está gostando daquilo. Então é uma questão de mais estudo da sua situação, a fim de que possa ser identificado esse sintoma, a fim de que possa estar também remontando as causas para o devido equilíbrio. Muito bem, uma pergunta interessante aqui. A pessoa pergunta assim: devemos enterrar os mortos ou cremar? O que a doutrina espírita fala da cremação? Olha só, meus queridos. A doutrina espírita, ela entende e nos ensina que após a morte do corpo físico, nós não precisamos mais, o espírito não necessita mais desse corpo físico. Então, tanto no caso da cremação, quanto no caso também da doação de órgãos, a doutrina espírita é favorável. Porque nós não precisamos mais do corpo físico, porque o que sobrevive é o espírito, que tem o seu corpo, que é o perispírito, que é desligado do corpo físico. E Emmanuel vem nos contextualizar também sobre esse tema muito interessante, que ele fala que o seguinte, que por uma questão até de higienização planetária, nós no futuro, e eu acredito que não será tão distante assim, nós vamos ter que, sem ter opção, nós vamos ter que cremar os corpos. Vamos fazer aqui uma conta bem simples aqui para os nossos amigos aqui, tanto para os nossos amigos internautas, quanto para vocês que estão aqui agora nos assistindo. Nós temos hoje no nosso planeta Terra, cerca de mais ou menos 7 bilhões e meio de pessoas encarnadas. Numa conta simplória, daqui 100 anos, todos os 7 bilhões e meio de pessoas vão morrer, não é verdade? E terão que ser enterrados. E daqui mais 100 anos vão nascer outros 7 bilhões e meio de pessoas ou mais, que também vão morrer. E dali a pouco, aonde que a gente vai enterrar tanta gente? Nós não vamos ter nem espaço físico. E outra coisa, pior do que isso, a questão da contaminação dos lençóis freáticos, a contaminação da água. Então, por uma questão até de higienização planetária, será uma necessidade fisiológica, biológica nossa aqui, de cremar esses corpos, sim. Mas o que nós temos que fazer é estudar mais, entendermos mais as questões espirituais. Nós sabemos dos dogmas religiosos, das mais diversas religiões que nós temos, que cultuam ainda o corpo, que fazem exumação, que tem que enterrar o corpo, enfim. Mas o mais importante de tudo, vamos estudar, vamos compreender mais a essência do espírito, porque é esta que fica. A nossa realidade, após a morte do corpo físico, é que o espírito continua vivendo no plano maior. E esse corpinho,
vai para a terra, vai virar comidinha de micróbio, vai contaminar um monte de gente aí, não é? Vai contaminar o solo, contaminar a água, enfim. Então, que possamos conversar mais sobre a morte, que possamos entender mais sobre esse fenômeno, que é uma coisa natural. E aqui eu gostaria até de sugerir uma palestra da minha autoria, que está aí no site do Centro Jesus de Nazaré, que se chama Velório na Hora do Adeus. A gente aborda tanto esse tema, como os diversos temas aí sobre a questão da morte. Tá? É isso. Boa noite, amigos. O que a espiritualidade fala sobre a adoção? E como fica a mãe biológica que deixou de cumprir o papel de mãe daquele espírito que chegou para a responsabilidade dela? Olha, eu acho que a gente tem que parar e pensar um bocadinho só. O projeto existencial de todos nós segue uma linha lógica. E outra, só a pessoa é capaz de saber qual é o projeto dela e quem ajudou a formar esse projeto. Às vezes o projeto de uma pessoa que reencarna nessas condições e que vai logo ser dado ou doado para adoção, ele fez essa trajetória, falou, já que a minha mãe, aquela que será minha mãe, não vai se engravidar, eu me reencarno através de outra pessoa, porque ela não vai conseguir fazer o trabalho de maternidade e, portanto, ela terá que fazer essa sessão. Em hipótese nenhuma, nossos projetos reencarnatórios vêm para o nosso sofrimento, para castigo, ou seja lá o que for. É sempre uma via de possibilidade de fazer a trajetória de ascensão espiritual, por uma maneira ou outra. Então, essa mãe, às vezes, por exemplo, eu fico imaginando a mãe de Moisés, quando ela teve que jogar a criança num cestinho dentro de um rio. Tenta imaginar o que essa mãe sentia nessa hora. Mas coloque-se no lugar dela e pensa, assim, ou eu faço isso ou meu filho é morto. Então, você não sabe o que essa mãe que vai abrir mão dessa maternidade está sentindo. E ela, unicamente ela, é a responsável pelo que ela sente ao longo da sua história de vida. Ela poderá se arrepender, ela poderá simplesmente depois ver o filho em melhores condições e falar, graças a Deus eu tive essa ideia, porque eu não teria condições de fazer isso. Agora, o problema, para nós aqui espíritas, a gente tem que abstrair disso tudo e pensar o seguinte. A pergunta que eu faço é sempre assim, ó, existe filho sem ser adotado? Não. Todos nós somos adotados. A única diferença é, alguns são adotados antes de reencarnar e outros adotados depois de reencarnar. Porque todos nós somos adotados. Alguém tem que nos adotar quando a gente está preparando a reencarnação. A gente vai escolher pai e mãe e vai conversar com eles. Aceita a minha presença como filho de vocês? Se eles aceitam, significa que eles estão adotando a gente. Só que a adoção é feita antes do nascimento. Depois do nascimento, é feita a adoção como nós, propriamente dizemos, para entender melhor. Mas no fundo, a questão de adoção ou não é uma mera condição de tempo. Antes de encarnar, depois de encarnar. Mas todos nós somos adotados. Cada um decide a sua história. O mais importante que a doutrina espírita e a espiritualidade nos diz é o seguinte, que todas as oportunidades que tem à nossa frente devem ser utilizadas para que a gente faça das oportunidades o máximo que a gente pode em termos de ferramentas para o trabalho de autocrescimento e crescimento de todos que estão à sua volta. Se você fez isso, ótimo, não importa as condições em que a gente esteja na vida. O nosso crescimento será conquistado.
Boa noite. Sempre ouvi médiuns relatando que não se pode estar com perfumes para qualquer tipo de trabalho. O que é mito ou verdade? Isso é um tipo de vaidade? O que é vaidade proibida? Obrigado. É uma pergunta até engraçadinha, porque o que acontece? Não existe nenhum tipo de vaidade proibida. Eu acho que essa de início eu já falaria isso. Vaidade proibida não existe. Porque dentro da doutrina espírita não há proibição. Você pode ser arrogante até mandar parar, você pode ser vaidoso até mandar parar. Você pode ser o que você eleger para você enquanto marca da sua personalidade, porque isso está dado ao seu livre-arbítrio. Né? O que a doutrina espírita nos coloca é que não é um caminho muito seguro para quem almeja ser feliz. Certo? Então, assim, esse aconselhamento a doutrina espírita nos dá. Mas não existe proibição, não. Com relação ao perfume, eu vejo que tudo deve estar ali dentro dos parâmetros do bom senso. Porque se é uma reunião que envolve mais pessoas, não precisa ser mediúnica, não. Em qualquer área da sociedade que você esteja presente, é claro que todo excesso vai gerar incômodo para aqueles que estão ali te cercando e vai prejudicar, de certa forma, aquelas pessoas ali. Então, se você é aquela pessoa ali que toma um banho de perfume e vai para qualquer tipo de trabalho, é claro que pode gerar incômodo naqueles que te cercam. Então, é preciso um bom senso, principalmente se tratando de reunião mediúnica, que precisa de um nível de concentração muito apurado, muito preciso. Atingir esse nível de concentração sem nenhum fator externo já é tão difícil. Imagina com esses fatores externos ainda influenciando, como perfume, como um monte de conversações não edificantes, muitas vezes preocupações que a gente não consegue se desligar do dia a dia para estar ali na reunião mediúnica. São todos fatores que atrapalham o processo ali de intercâmbio. Então é tudo uma questão de bom senso. Usar perfume não determina que uma pessoa é vaidosa. Não determina que uma pessoa é vaidosa. Inclusive, as reuniões mediúnicas em Uberaba, ministradas ali por Chico Xavier, existia uma marca de um espírito chamado Sheila, que quando ela se manifestava, os relatos que a gente encontra na literatura era que o ambiente ficava perfumado. Quer dizer, era uma marca do espírito o cheiro de rosas. Então, eu não vejo problema nenhum da pessoa querer passar um perfuminho. Agora, é tudo uma questão do excesso. Com relação à vaidade, existem problemas muito maiores relacionados com a vaidade do que a nossa exterioridade, como a forma que você se veste, até mesmo como o jeito que você se porta. Porque a vaidade, ela pode ser, ela tem várias fontes. Às vezes você não tem uma vaidade muito no sentido estético, mas às vezes você tem uma vaidade intelectual que te prejudica da mesma forma. Então a vaidade, ela varia, ela é multiforme. E a gente precisa identificar ela através de um processo do autoconhecimento. Porque, sem dúvida nenhuma, é uma chaga da humanidade. É um processo, uma questão muito mais complicada do que uma questão de perfume na reunião mediúnica, por exemplo, quando um quer ser mais importante que o outro dentro ali da reunião. Olha que flagelo para a questão do andamento da reunião. Então, isso é muito mais pernicioso do que a questão de um perfume. Então, existem problemas tão maiores que, se a gente for ficar preocupando com perfume, a gente realmente desvia do propósito e muitas vezes da seriedade de uma reunião mediúnica, que exige de nós uma vigilância em tantas áreas mais importantes do que esses aspectos mais exteriores, que muitas vezes a gente pode se perder se a gente não tomar cuidado com isso. Então é claro que é preciso bom senso, que é preciso discernimento, mas não vamos ficar muito presos a essa questão de exterioridades, não.
Muito bem. Se me permite agregar, inclusive, ainda mais, Ives, nós que trabalhamos ativamente nessa área mediúnica, realmente tudo que excede, né, o excesso sempre é prejudicial. E quando a gente está conversando, por exemplo, com o médium, a gente conversa muito próximo dele, quando a gente está conversando com o espírito, na verdade, né? E a gente fica muito próximo do médium ali que está dando passividade. E às vezes a pessoa coloca aquele monte de loção, aquele monte de perfume, e aquilo incomoda o orientador, nós, enquanto dirigente da reunião mediúnica, você fica com aquilo que te incomodando, isso te desconcentra. E a gente tem que ter uma ligação muito grande com o plano espiritual. E não é só o excesso de perfume, é a falta dele também. Tem gente que vai para a reunião mediúnica, não passa em casa, não dá tempo de tomar um banho, né? E aí vem direto, aí é complicado também. Então tudo isso é prejudicial. Então a gente tem que ter realmente bom senso. E a espiritualidade nos adverte, nos pede, nos ensina que realmente o excesso de perfume também prejudica a ligação ali do espírito ao médium. Tem essa dificuldade também ali nessa questão. Bom, uma pergunta interessante aqui que nos chega, que fala assim: como que fica a questão da bebida e do fumo? Pode atrair espíritos para perto de mim? Ouvi isso em uma palestra, que era também considerado suicídio. Olha, a questão é muito interessante, porque hoje, meus queridos, a questão dos vícios, e quando a gente fala vícios, a pessoa acha que os vícios só estão ligados às drogas. Aí as drogas hoje proibidas. Aí você tem cocaína, você tem o crack, você tem maconha e tantas outras aí, não é? Mas droga também existe nos remédios, também na questão da bebida alcoólica, na questão do fumo, tudo isso é uma droga. Ela é uma droga permitida legalmente, mas que faz mal também ao corpo físico e que também atrai espíritos para perto de mim, sim. Que tipo de espírito? Você está lá bebendo, e aí eu acredito que a resposta é muito simples, e vocês vão saber. Apenas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você está lá bebendo, e bebendo cachaça, e bebendo uísque, bebendo cerveja. Você acha que o Chico Xavier está lá pertinho de você? Ô, amigão, me dá um gole aí também para mim. Doutor Bezerra de Menezes, vou tomar uma com você, deixa eu fumar um cadinho com você aqui também. Você acha que esse tipo de espírito vai estar perto de você? Ou você acha que quem vai estar perto de você é um espírito cachaceiro? Um espírito viciado no fumo, nas drogas? Então você atrai para perto de si espíritos de acordo com a afinidade. Se você gosta de beber, se você gosta de fumar, se você gosta de usar drogas, enfim, estará assim atraindo para perto de si espíritos que estão por ali, que às vezes nem te conhece, nem sabe quem é você, mas tem uma ligação de afinidade, de gosto com você. E aí começa a beber com você, começa a fumar com você. Não o líquido. Como ele não tem mais um corpo físico, ele não consegue pegar um copo e beber. Então ele usa você como um copo vivo. Ele se aproxima de você, se liga a você, e é o que nós na doutrina espírita chamamos de vampirismo. Ele começa a te intuir, te induzir a beber mais, você já tem uma queda, você já gosta. E aí você está bebendo, e aí ele vai falando, não, quero mais, e você vai bebendo mais. Já viu no barzinho, quando a pessoa está assim, põe um aí para mim, põe mais um, o cara não para, porque ali tem uma falange muitas vezes, de bebendo, fumando, cada vez mais. As obras espíritas nos relatam muito isso, e aí tem um livro que eu gostaria de sugerir a leitura para vocês, que chama-se Sexo e Destino. Um livro ditado pelo nosso querido André Luiz, ditado ao nosso médium Chico Xavier, e também ao Valdo Vieira. O interessante desse livro é que o André Luiz ditou a metade do livro para o Valdo Vieira, e a outra metade para o Chico Xavier, em cidades diferentes e em capítulos alternados. Ele ia lá, ditava um capítulo para o Chico Xavier e ia lá, ditava outro capítulo para o Valdo Vieira. Teve que juntar os dois médios depois para dar um livro, que ninguém entendia nada. E nesse livro, André Luiz nos retrata histórias interessantíssimas, a que ponto que chega a influência espiritual de espíritos viciados, ou mesmo inimigos nossos do passado, nos induzindo aí ao vício. E aí a pessoa ainda continua perguntando aqui, mas isso também é considerado suicídio? E aí, meus queridos amigos e amigas, nós consideramos muitas vezes o suicídio aquela pessoa que dá um tiro na cabeça, que se enforca, que bebe veneno, que se atira de um edifício ou sobre as rodas de uma locomotiva, enfim. Tem vários tipos de suicídio. E isso são os suicídios conscientes ou suicídios voluntários, ou seja, a pessoa quer tirar a própria vida. Ela não quer mais viver e acha que suicidando vai resolver o seu problema. Para começar, um ledo engano, porque ninguém resolve problema nenhum com esse ato. Muito pelo contrário, isso é uma afronta a uma lei divina,
uma lei de Deus, portanto, uma lei imutável. Na minha concepção, pelo estudo que eu sempre faço, eu gosto muito de estudar essa área, o pior crime que a pessoa pode cometer, contrariando as leis divinas, é tirar a própria vida. Nós não temos o direito de tirar a nossa vida, olha só, porque ela não é nossa, Deus nos deu. Esse corpo físico, Deus nos ofertou. Ele deu, só Ele que pode tirar. Então, meus queridos, o sofrimento é inimaginável para quem comete aqui um ato insano desses. E aí, extrapolando um pouquinho mais sobre a questão do suicídio consciente, suicídio voluntário, eu vou dizer para vocês, tem uma passagem do livro País da Luz e também do livro Martírio de um Suicida, onde Antero de Quental foi um poeta português e ele se suicidou. Tem em Portugal uma praça que leva o nome dele, aonde ele suicidou com 2 tiros no peito. E quando depois de longo sofrimento, muito sofrimento, ele então se manifestou numa reunião mediúnica e ele deu a seguinte frase, a seguinte comunicação. Ele falou assim: os maiores martírios da terra são doces consolações, se nós compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Olha só. Eu não conheço o sinônimo do que é sofrimento de um suicida. Porque Antero de Quental fala, os maiores martírios da terra, ou seja, a pior coisa, a pior desgraça desse mundo que você pode imaginar na face da terra, é uma doce consolação, se você comparar ao mais suave sofrimento de um suicida. Eu não sei o que é um sofrimento de um suicida, mas eu posso imaginar, porque nas nossas reuniões mediúnicas, sempre são trazidos pelas misericórdias de Maria de Nazaré, que coordena no plano espiritual os servos de Maria, que cuidam desses nossos irmãos sofredores. Mas e a bebida e o fumo? É considerado suicídio também? Sim. A espiritualidade nos ensina que é um suicídio. Um suicídio não consciente, um suicídio inconsciente ou um suicídio involuntário. Ou seja, a pessoa ela está se matando, ela não quer morrer, mas está se matando. Já viu, Zé, alguém chegar aqui, encher um copo aqui de cachaça, de uísque, de cerveja, e falar assim, hoje eu suicido, né? Acender um cigarro, hoje eu estou me matando, né? Ninguém faz assim, não é? Mas está se matando. Por quê? A ciência, e nós temos aqui médicos que aqui no nosso salão de convenções aqui, que atestam o que eu estou dizendo aqui, os médicos e a medicina hoje, evoluída como está, nos ensina que a bebida alcoólica faz mal, que o fumo faz mal, que as drogas fazem mal. Você destrói o seu organismo físico. E você vai estar se matando aos poucos, mesmo que você não queira morrer. E pior do que isso, meus queridos, além de você ser considerado um suicida quando você chega no plano espiritual, e aí, de novo, mais uma sugestão de leitura para vocês, leiam lá o livro Nosso Lar, ou assistam um filme também, mas o livro é melhor ainda do que o filme. Lembram-se lá, quem assistiu aqui o filme Nosso Lar? Ah, quase estou, que bom. Lembram-se quando André Luiz estava lá nas regiões umbralinas, na qual ficou durante longos 8 anos e meio, terrenos, e foi resgatado pelo ministro Clarencio e por Lísias, chegando à colônia Nosso Lar, e conversando, e lá foi para o hospital, estava lá deitado ouvindo a conversa dos amigos que o resgataram, dos médicos, e eles falaram assim, que pena, né, que nosso irmão chegou aqui pelo suicídio. André Luiz, que foi um renomado médico no estado do Rio de Janeiro, disse, opa, você ficou doida? Eu suicidei, não, eu sou médico, eu cuidei da minha doença, eu morri de doença. Não, meu irmão, você suicidou sim, você bebia demais, você fumava demais, você comia demais, você tinha uma vida desregrada, você era muito nervoso. Olha os brabinhos aí, ó, tá nervoso, estressado, né? Prejudicando o fígado, o coração, e vai por aí afora. Considerado suicida no plano espiritual. Mas pior do que isso, meus queridos, ainda chega no plano espiritual considerado suicida. Sofre, até você se recuperar no plano espiritual. E quando reencarna com sequelas. Porque você danificou o seu perispírito. Quando você danifica o seu corpo físico, consequentemente você danifica o seu perispírito, que é o corpo do seu espírito. E aí você vê crianças nascendo com problemas, crianças nascendo com problemas respiratórios, com problemas neurológicos, não é? Com problemas aí no fígado. Tem criança recém-nascida que nasce, como é que chama aquela doença de quem bebe muito no fígado? Cirrose. Tem uns colegas aqui, já é bacana demais, né? Cirrose. A pessoa bebe, dá cirrose.
Aí nasce uma criança lá com cirrose. O médico fala assim, nossa, está com cirrose aqui. E aí é hereditário, né? É porque o pai e a mãe devem beber muito. E aí, o pai e a mãe bebem? Não, bebe não. Bebe nada. E o avô? Avô e avô? Não, bebe também não. E o bisavô? E o bisavô bebia, meu filho, bebia e comia a garrafa de tira-gosto. Olha o dito cujo reencarnando lá. É ele mesmo. De uma certa forma hereditário. É ele reencarnando ali no seio daquela família. Trazendo sequelas daquilo que ele plantou lá atrás. Nós plantamos aqui lá atrás, meu filho, com certeza a gente vai colher no futuro, não tenho dúvida disso. Então, eu falo que é como sofrer 3 vezes. Você sofre enquanto você está aqui, que você está aqui bebendo, fumando, usando drogas, você começa a prejudicar seu corpo físico. Aí tem os médicos que estão aqui, que vão atender essas pessoas lá. Dá um câncer, sofre, morre, definhando, murchando ali, com câncer, para tudo quanto é lado, né? Chega no plano espiritual, suicida, sofre. Depois reencarna, sofre também. Deus me livre desse negócio, não compensa não. E fora isso, atrai espírito para perto. Sim. E ainda atrai que um monte de entidades lá bebendo, fumando. Eu queria que Deus pudesse, sabe, Zé Amaral? E meu amigo Ives e aqueles amigos. Eu queria que Deus desse um flash para as pessoas que estivessem lá naquela cachaçada, usando drogas, bebida, aquele negócio tudo e fumo. Apenas alguns 10 segundos, não precisa ser mais do que 10 segundos de evidência. Ele ia ver o tipo de espírito que está perto dele, mas ia sair neguinho voando, vazando, correndo, nem olhando para trás, de medo. Porque se as pessoas soubessem o tipo de espírito, a aparência desses espíritos que ficam perto de você, dessas pessoas, meus queridos, Deus me livre, espíritos monstruosos, alguns perdendo a forma humana, com aqueles linguão assim, ó, beijando, enfiando a língua lá dentro, sugando aquelas energias. É desse jeito. Nós não estamos aumentando, não, muito pelo contrário, nós estamos diminuindo o máximo aqui para não causar muito terrorismo espiritual aqui, né, Zé? Mas é desse jeito, meus queridos. Então, cuidado com as nossas ações aqui, para que a gente possa ter ali um plantio bom aqui, para ter uma colheita melhor. É isso, Zé. Como interpretar a frase, deixe que os mortos enterrem seus mortos? Jesus fazia alusão às pessoas que ainda não tinham a lucidez daquilo que ele estava trazendo como notícia do mundo espiritual. Às vezes os discípulos, queriam fazer o trabalho que era mais atinente às coisas materiais. Jesus sabiamente aproveitava esses momentos, não é que ele desvalorizava a capacidade do ser humano sentir o luto, participar do funeral, participar e ser solidário à família que está ali no velório do seu parente. Jesus não estava querendo dizer isso. Mas quando ele fala, deixar que os mortos enterrem seus mortos, ele estava querendo dizer o seguinte: existem pessoas que já estão lúcidas para entender o que é o mundo espiritual. E para ele, a morte não existe. Mas existem pessoas que vivem como mortas. Se você pegar o refino disso, é a tradução da palavra que ele tem, que é todo aquele que ouve a minha palavra, acredita naquele que me enviou, terá a vida eterna. Nós já explicamos isso aqui. Primeiro você precisa de ouvir a palavra de Jesus e entendê-la. Se você ouve a palavra de Jesus e entende o que ele está querendo dizer, então necessariamente vai surgir em você a condição de sujeito para a imortalidade. A partir desse instante, você não vive mais como um mortal. Você não é mais um morto. Você é uma pessoa lúcida, que sabe que é imortal, que tem a imortalidade pela frente. Jesus estava dizendo exatamente isso: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Por quê? Porque nós temos muita tarefa a desempenhar como espíritos imortais, e nós precisamos cumprir a nossa tarefa. Deixa as pessoas, já estão lá, resolvendo o problema do enterro, vai resolver o problema do velório, e nós temos uma tarefa que é muito maior. Nós temos que
iluminar as mentes das pessoas para que elas se tornem sujeitos também ao ouvir a minha voz, ao acreditar naquele que me enviou. Portanto, são capazes de conceber, são capazes de entender o que é a vida imortal. Só depois que você entende isso é que você passa a ser uma pessoa imortal. Antes, você vive como um mortal, porque você não acredita na imortalidade. Beleza? Qual a posição do Espiritismo quanto à astrologia, signos? Bom, a astronomia é uma ciência legítima, isso aí Emmanuel nos coloca lá no livro O Consolador, só que a astrologia, ela tem que vir assim, separada da questão do horóscopo, né? Porque aí, em cima dessa questão do horóscopo, de signos, aí se criou muito misticismo em torno dessas questões aqui. E se você for parar para ler aquela questão lá dos signos, né, do horóscopo, tudo é coisa boa, já reparou? Né? Tudo coisa, tirando o signo de Escorpião, que é tudo ruim, tudo de ruim, o restante dos signos, né, são coisas boas, defeitozinho leve, né? Mas Escorpião é terrível, né? Então, o que acontece? A astrologia é uma ciência, né, que ela ganhou uma conotação pejorativa justamente por conta dessas questões de signo. Mas é uma ciência legítima no dizer de Emmanuel. E se a gente for pegar um pouco de um raciocínio lógico em torno dessas questões, a gente vê que, dependendo da fase da Lua, influencia em questão de colheitas, de plantações, né, em níveis de maré, e tudo isso tem relação com o nosso modo de vida. Outras questões também relacionadas à astrologia são as questões climáticas, que de certa forma influenciam nossa personalidade. Tem umas informações interessantes. Vocês sabiam que em países frios as pessoas leem mais do que em países tropicais? Existe um estudo feito que na Argentina se lê muito mais que no Brasil, e as hipóteses para isso envolvem questões climáticas. Questões que na Argentina faz frio, na Europa faz frio. Aqui, o que acontece? Um clima tropical, um clima mais quente, desfavorece um momento de introspecção favorável à leitura. Olha que interessante. Então, assim, quando está frio, o que acontece? Muito frio, as pessoas têm a tendência a não sair de casa, não sair muito de casa. E fica ali em casa, ali dentro de casa, e busca um livro para ler, uma coisa para fazer. Então, existe uma tendência maior da pessoa a adquirir mais cultura, justamente pelo frio. Existem questões climáticas influenciando até no sentido da angústia existencial que a pessoa pode vir a sentir. Muitas vezes o clima fechado e frio é favorável para um sentimento de tristeza. Favorece um sentimento de tristeza com mais intensidade. Né? É justamente o contrário. O calor favorece a tristeza. Porque eu adoro o frio. E quanto mais frio, para mim, melhor. Então, está vendo como são questões que interferem no nosso modo de ser? Inclusive, existem países que algumas estatísticas relacionadas ao suicídio é justamente relacionada a questões climáticas, em que o frio é muito denso, em que o clima, a maior parte do ano, é muito feio, neva sem parar, o tempo nublado, e isso, estudos revelam que favorece o suicídio em muitas pessoas que se sentem abafadas pelo clima. Então, não tem como a gente desconsiderar essas questões da astrologia, que também envolvem posicionamento do planeta, né? Essas questões aí, influenciando a nossa personalidade. Agora, é preciso encarar como uma ciência, tirando daí todo e qualquer tipo de conotação mística que escape a essa questão da observação racional. Então, essas questões de signos e tal, horóscopo, é muito para vender revista, e as pessoas gostam de se entreter com isso. Não há nenhum problema. Agora, a raiz científica por trás da astrologia, ela existe, mas é preciso um olhar cauteloso
e um olhar mais criterioso para que a gente possa identificar a autenticidade do fenômeno. Muito bem, meus queridos. Uma pergunta interessante que nos chega aqui, fala assim: estou vendo vultos de pessoas e às vezes ouvindo vozes me chamando. O que é isso? Fico com muito medo. O que devo fazer? Olha, meus queridos, isso é muito comum. Aqui nessa casa, todos os dias chegam pessoas com essa sensibilidade aflorada. E até os 7 anos, a pessoa não coloca a data que ela tem aqui, se é com ela, se é com, né, se é uma criança ou se é mais um adulto, mas de uma forma geral é assim. Até os 7 anos é muito comum as crianças verem e ouvirem espíritos. A reencarnação está ainda num processo. Ela não está totalmente efetivada. O perispírito está se alocando, se ajustando no corpo físico. Então, ela também está com um pezinho no plano espiritual e um pezinho aqui no plano físico. Então, a percepção dela do plano espiritual é muito maior do que nós já adultos. No remeron comum, assim. Ou seja, então ela fica vendo crianças, ela vê adultos, ela vê parentes que já desencarnaram, ela vê alguns espíritos também trevosos. É onde muitas pessoas falam assim, os amiguinhos invisíveis. Os psicólogos falam muito isso. Não, isso é criação mental. É criação mental nada. Tem espírito ali sim. A pessoa está lá brincando, briga, igual de menino mesmo. Toma, tá querendo pegar meu brinquedo, que não sei o quê. Aí tem nome. Outro dia chegou uma senhora aqui, apavorada a conversar comigo, porque eu estou preocupada, porque a minha filha está falando que está vendo, ela falou que viu o meu pai. Eu disse, como assim? Não, eu estava brincando, e aí ela estava lá, e o pai dela chamava José, carinhosamente chamava de Zé, é vovô Zezé. Aí ela falou assim, mamãe está aqui, quem está aí, minha filha? O vovô Zezé. Aí vem que todo dia me vê. E a mãe ficou doida, né? Porque o vovô Zezé havia desencarnado antes dela nascer. E ela era pequenininha. E assim, mas como é que ele é? Aí foi lá, pegou o álbum de fotografia. Olha assim, é esse aqui, mamãe, ó. Aí levantou lá o avô dela. A mãe ficou doida, né? Calma, minha filha, olha que bom, vai cá visitar a netinha dele, né? Isso é muito comum. Agora, quando isso começa a ficar costumeiro, depois disso, porque após os 7 anos a tendência é acabar. Se depois disso a pessoa ainda continua, seja na adolescência, ou seja na madureza também, porque às vezes essa sensibilidade ela pode aflorar, é que nós chamamos de mediunidade, também depois na idade madura, pessoa mais velha também. Ou seja com 20 anos, ou com 30 anos, ou com 40, ou com 50, ou 60, não importa. Cada um eclode num momento. Então, isso é uma coisa muito natural, meus queridos. Não precisa ficar com medo. O que temos que fazer? Estudar. Temos que estudar sobre mediunidade. Conhecer a doutrina espírita, a sua essência, para que a gente possa conviver de forma tranquila e harmônica com esse dom. Porque mediunidade não é doença. Mediunidade é uma bênção de Deus, na verdade, se bem compreendida. Mediunidade é um dom. E às vezes a pessoa que não tem conhecimento, e a gente vê isso demais acontecer, a pessoa começa, a pessoa fica perturbada. Imagina uma pessoa que nunca ouviu falar de espiritismo, nunca ouviu falar de espíritos, seja ela de uma outra denominação religiosa ou de não seguir nenhuma delas. Aí começa a ver espíritos, começa a escutar espíritos, e aí como não tem nenhum conhecimento, vai pensar o quê? Estou doida, estou doido, estou perturbado, né? Aí procurar um médico. Psiquiatra. Chega lá, doutor, o negócio que está feio, eu estou vendo coisa, estou escutando e tal. Que negócio. Chega perto do psiquiatra, às vezes, e fala, doutor, o negócio é o seguinte, eu estou vendo um caboclo. Todo dia chega perto de mim aqui, ó, igualzinho o Zé. Barbudo, feio, né? Se for só o Zé, tá bonitinho, né? Mas chega barbudo, feio, está falando que vai me matar. Aí o médico olha, não vê ninguém, né? Então, toma aqui um tarja preta, meu filho. Aí vai lá e bebe um remedinho, aí que aflora mais ainda. Aí no outro dia volta, doutor, estou vendo 2, um de cada lado aqui, você falou que vai acabar comigo. Não, você toma 2 comprimidinhos então. Doutor, agora estou vendo um monte, vai para o Bento Mene, vamos internar. E às vezes a pessoa não tem problema mental. Tem casos que tem que ter o tratamento medicamentoso, sim, a pessoa às vezes tem um problema ali mental, enfim. Mas muitas dessas situações a pessoa não tem nenhum problema, ela é simplesmente médium. Ela tem uma sensibilidade aflorada, e o que ela precisa fazer? Estudar. Estudar mediunidade, estudar a doutrina espírita, para poder conviver de forma tranquila e harmônica com esse dom. No começo, é um transtorno realmente, mas
Se bem compreendida, depois ela vai ver com estudo que mediunidade, na verdade, é uma bênção de Deus. É uma grandiosíssima oportunidade que ela tem de se melhorar, ajudando ali as outras pessoas, ajudando os espíritos sofredores. Então, meus queridos, para você que fez a pergunta e para vocês que aqui têm esses casos, seja na família, seja em amigos, procure a orientação de uma casa espírita séria, onde você vai ser orientado a saber como você tem que resolver essa situação. Tá certo? Olha lá, Zé. Alguma negatividade direcionada a um médium pode atingir algum ente familiar? Pode, mesmo se não for dirigida ao médium. E o que vai importar aí não é o direcionamento de alguma entidade ao médium. Vai ser porque existe uma sintonia prévia para essa recepção de energias negativas. Qualquer pessoa que esteja vibrando numa faixa negativa vai sentir, de uma forma ou de outra, influências de espíritos que estão nessa mesma condição. É só lembrar o seguinte, aqui, ó, seja médium ou não, familiar de médium ou não, a partir do momento que começa a sentir uma energia negativa, uma sensação de ruindade, uma sensação de desprazer, que você não dá conta de explicar por quê, eleve o seu pensamento, prece, faça com que sua vibração vá mais para cima. Quanto mais acima você tiver, menos você será alcançado por esse tipo de vibração. É só lembrar de Jesus quando falava, orai e vigiai o teu pensamento ao longo do caminho. O que ele queria dizer com isso? Orando, você sobe o seu padrão vibratório. E na hora que você sobe o seu padrão vibratório, você entra em sintonia com espíritos que o normal para eles é viver bem, alegre, feliz, saudável, pensamentos positivos, pensamentos de crescimento. Toda hora que você vai para lá, você volta e fala, nossa, que trem bom, que mundo bom, o mundo está bom demais da conta, dá vontade de abraçar Deus e todo mundo. Vigiai, não deixa cair não, porque o seu padrão reflete a sua identidade espiritual, que é mais ou menos uma média do que você é. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você oscila. Essa é a sua identidade vibratória. Não deixa cair não, porque se você cair, você vai entrar em contato com espíritos que te causam náuseas, vômitos, dor de cabeça, sensação ruim, que a vida está ruim, que a vida não vale a pena, depressões, medos, transtornos de todas as ordens, ansiedades. Então, o que você tem que fazer? Começou a sentir isso? Eleva o seu padrão vibratório. Leva lá para cima. Orai e vigiai. É o que Jesus ensinava para nós. Então, não importa, se você tem médium na família que vai na reunião mediúnica, agradeça, porque todo médium, geralmente, ele leva os espíritos que estão em casa para a reunião mediúnica. Isso eu percebia comigo. Quando eu participava de reunião mediúnica, um dia antes, ou no dia da reunião, menino do céu, você precisava ver o que acontecia em casa. Menino ficando com febre de 39, sem explicação, mas um monte de coisas acontecendo, e eu já apontava o dedinho e fazia assim, presta atenção, um dia antes da reunião mediúnica. Já era um alerta para todo mundo começar a levantar. E aí, quando eu ia para o centro espírita, eu sabia que aqueles amigos que foram levados para mim, tomar conta, iam comigo para a reunião e deixavam lá para tratamento. Quando eu voltava, às vezes, eu voltava sem eles. Às vezes, com eles, mas é porque ainda precisava da ajuda da gente. Então, é só você pensar, sendo médium ou não, trabalhando ou não na mediunidade, lembre-se sempre, orai e vigiai. Toda vez que o pensamento começar a cair, levanta. Através da prece, através da caridade, através do amor ao próximo, através das coisas boas que você pode pensar acerca da sua vida.
Muito bem, meus queridos. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, desejar um excelente retorno também aos seus lares. Muita paz. Obrigado, Ives. Obrigado, Zé Amaral. Zé Amaral daqui a pouco estará nos abrilhantando aqui também com a palestra maravilhosa. Que Jesus possa nos abençoar a cada um de nós e também aos nossos queridos amigos internautas. Muita paz.